Galera, bem-vindos ao Dança Além da Técnica, e hoje nós vamos dar continuidade então para a série O Corpo que Dança, falando de um tema que não interessa somente a mamães, a pessoas grávidas ou pessoas que acabaram de ter os seus filhos, né, futuras mães, mas que interessa a todo mundo, porque é um tema bem genérico, bem interessante, um tema que me atrai muito em relação à dança, que é a potência da dança em gerar conexão entre os corpos, em provocar relações entre as pessoas. Então, se você está interessado, a gente já vai falar sobre isso, mas antes eu queria te convidar a já curtir o vídeo aqui embaixo e dizer para o YouTube que esse conteúdo é relevante e precisa ser espalhado para mais pessoas. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos que sairão nas próximas semanas. Faz tudo isso aí rapidinho no tempo da vinheta e eu retorno já já. Então vamos lá, dança e conexão entre corpos. Esse é um tema aí muito pensado, estudado por várias pessoas e de interesse aí de muitos pesquisadores. E é um tema que de fato me atrai e que move as minhas pesquisas e tudo mais. Eu queria começar propondo que a gente pensasse isso bem genericamente, no fazer da prática artística, no fazer da prática da dança, sem ainda envolver as relações entre gravidez, entre um adulto e uma criança, ou qualquer coisa desse gênero. Então, a primeira provocação que eu tenho a fazer é que nem todo tipo de dança, nem toda aula de dança, nem toda experiência de dança pode gerar de fato uma conexão entre corpos ou uma relação com uma outra pessoa. Então, se você está acostumado a fazer aulas muito tradicionais de dança, onde o professor fica lá na frente do espelho, fica todo mundo voltado para o espelho, copiando o professor como modelo, todos olhando de frente para um mesmo lugar, nessa experiência dessa sequência coreográfica que é tão individual, onde você se preocupa com o seu corpo e com o desenvolvimento do seu corpo, talvez você não tenha lá muitas experiências da relação entre a dança e seu potencial de conexão e seu potencial de gerar relacionamentos. A gente fala muito dessa potência da dança de conectar corpos, mas o que acontece na verdade é que em muitos casos isso não é o mais importante e a gente pode perceber em pessoas aí nos seus espetáculos de final de ano de academia tendo uma dificuldade enorme em se mostrar para o outro, né, em ser visto por uma outra pessoa, em se organizar espacialmente de uma forma que dê a ver, né, que o seu corpo seja visto pelo outro, ou então extremamente preocupado em se mostrar para o outro público e não ligando de fato para as outras pessoas que estão dançando com ela, né? E às vezes encobrindo outras pessoas ou enfim, né? Querendo se sentir a maior estrela do pedaço. Então é legal a gente entender que nem toda experiência dançada produz relação e produz conexão, né? Existem alguns exemplos possíveis de aulas e de abordagens que produzem mais essa conexão, né? Então, uma aula que talvez trabalhe com consciência corporal, que trabalhe com toque, massagem, que faça esse toque, essa manipulação em duplas, em trios, em grupos e permita essa relação de conhecer o corpo do outro, é uma experiência de maior conexão, né? Aulas que exploram o espaço e a relação do corpo no espaço, numa relação inclusive coletiva, né, desse estar com o outro, dividindo espaço, explorando o espaço, também é uma outra possibilidade. Aulas que propõem criação, né, e que propõem essa relação grupal e coletiva de criação mesmo,
onde o corpo está nesse estado mais livre de experiência e de se relacionar com os outros, né? Aulas que propõem experiências dançadas em duplas, em trios ou coletivamente, que destroem esse olhar para frente do espelho, que criam uma roda, enfim. Existem várias organizações e formas e abordagens de pensar uma aula e de proporcionar essa maior conexão e essa maior relação entre as pessoas que ali estão. Mas o que acontece muitas vezes dentro de um ensino tradicional de dança é que as pessoas percebem esse potencial conectador, esse potencial aí de conectar corpos da dança, mas em outras experiências dançadas, numa balada, numa festa de manifestação popular, né, em experiências que são mais livres e mais libertadoras do que a sala de aula, muitas vezes. Então essa relação da conexão, ela é extremamente importante e precisa ser pensada aí como potência e como potencial por esse educador e por esse professor. E quando a gente pensa então essa relação de conexão corporal numa gravidez, né, ou numa mãe, num período de puerpério, com uma criança recém-nascida, a gente está falando de outros tipos de conexão que se aproximam, claro, também são dois corpos aí envolvidos, mas numa experiência muito única, muito singular em relação às experiências que a gente tem de relacionamentos com outros adultos ou com crianças maiores, né? Então, quando a gente pensa numa grávida, essa grávida ela tem um outro corpo colado ao seu corpo, né? Então, a experiência de contato já é muito grande e muitíssimo diferente, né? Sentir o feto se mover, chutar, né? Se movimentar, mudar de local, de direção, de espacialidade dentro de você, já é uma super experiência, né, totalmente diferente de outro tipo de relação corporal. E quando a gente pensa então nesse feto dentro do corpo, já existe esse contato, entretanto existe sim uma necessidade e uma importância em aprofundar a relação com essa criança que, dependendo do mês em que está, ela já começa a te ouvir, ela ouve a sonoridade da sua voz, ela já reconhece o som da voz da mãe, às vezes até o som da voz do parceiro, da parceira que mora com você, as pessoas que estão ali mais próximas dessa relação, né? E ela também sente muita coisa dentro da barriga, dentro desse espaço, né? Então a dança é esse momento de aprofundar o movimento, de aprofundar essa relação física corporal com esse feto, porque nesse dançar você não está preocupado com outros afazeres, né? Quando eu falo da importância da dança nessa relação de conexão, é essa importância de se movimentar pelo simples prazer de se movimentar. É a importância de se movimentar pelo simples prazer de mover o que está aqui dentro, de aprofundar essa relação. É desse tipo de dança e de prática dançada que eu tô falando que é extremamente importante para a gravidez, né? Entender que você pode explorar movimentações e fazer trabalhos onde de fato você se sinta em conexão, que você esteja realmente corpo-mente conectado com essa criança, com esse feto que está nascendo aí na sua barriga, né? E depois que esse bebê nasce, já existem muitas teorias que dizem que demora-se muitos meses para que a criança perca essa conexão com a mãe, né? Então, a criança nasce, mas ela ainda se sente totalmente conectada ao mundo da mãe e a mãe também se sente durante muito tempo conectado a esse bebê, a essa nova vida, né? Como se existisse ali ainda um cordão umbilical ligando essas relações, inclusive emocionalmente falando, né? E essa conexão ela não precisa ser negada, ela não deve ser negada, né? Não é, saiu da minha barriga e agora preciso aprender a viver no mundo, então preciso lançar essa criança no mundo. Muito pelo contrário, a conexão ela precisa ser aprofundada, né? Então, o bebê recém-nascido, a criança, ela precisa muito de toque, de carinho, de relação física, de se sentir amado pela relação do toque e pela fisicalidade,
né? Então, essa possibilidade de conexão com uma criança quando nasce é de extrema importância para que essa criança se sinta segura, para que ela se sinta bem no mundo, para que ela não se sinta rejeitada, para que ela aprofunde os relacionamentos com outras pessoas no futuro e entenda o que de fato é uma relação eu com o outro, né? Esse aprofundamento dessa relação a dois. E uma informação interessante também sobre esse bebê e sobre esse recém-nascido, né? É que essa criança dentro da sua barriga, ela estava muito acostumada com o movimento. Ela estava vivendo o movimento a todo momento. Porque mesmo quando você está dormindo, né? Ou sentado, passei muito tempo parado na minha gravidez, mas esse parado, ele não significa uma não experiência de movimento para esse feto, porque o feto está ouvindo vozes, o feto está ouvindo e sentindo toda a movimentação interna do seu corpo. Então, de alguma forma, esse feto ele está em constante movimento, né, e vivenciando o movimento dentro dessa barriga. E é por isso que muitos bebês, quando nascem, se sentem muito mal e muito estranhos quando estão num espaço com muito silêncio, com nada acontecendo, sem movimento, né? Dá essa sensação de abandono, de não sei o que eu estou fazendo aqui, né? Então, a experiência do movimento é algo que o feto já traz da experiência do útero, né? E que precisa ser, então, mais explorada, né? E que é uma experiência interessante. Não é à toa que muitas crianças, muitos bebês só dormem e se sentem bem no colo dos pais, sendo balançado ali, acariciado, porque é essa experiência profunda de movimento que essa criança tinha antes de nascer. Então é uma grande dica aí entender a importância dessa relação do movimento com a criança depois que ela nasce. E aí eu tô falando de todo tipo de relação, né? Desde colocar um bebê no sling e fazer as atividades diárias com ele. É claro que você pode ensaiar e estudar a sua própria dança, a sua técnica, o seu balé e etc. com o bebê no sling junto no seu corpo, sentindo esse movimento, né? Essa é uma possibilidade sim de ter esse bebê em conexão e em relação, mas é claro que isso não substitui uma conexão olho a olho, uma relação de toque, de aprofundamento desse estado dançado e artístico, de fato querendo estar ali com essa vidinha e se preocupando de fato com essa nova vida. E eu acredito muito nesse potencial artístico da dança do movimento, da música, nessa relação direta com a criança assim que ela nasceu. Então espero que você tenha aí pensado um pouco nessas relações de conexão e na importância de estar com o outro e o que isso significa para o movimento e para a dança. Se você se interessa por esse tema, tem um vídeo de uma outra série, que foi a série do ciclo de cuidados que eu fiz durante a quarentena, que vai falar sobre os relacionamentos e sobre um livro bem interessante chamado Amar e Brincar. Então, se você quiser, vai lá para esse outro vídeo e continua assistindo, que tem mais coisa interessante por lá. Até o próximo vídeo da semana que vem. Tchau, tchau!